Olá, amadas! Bem-vindas a mais um Encontro Entre Amigas, o nosso encontro de toda sexta-feira. E como você vê no vídeo de hoje, vamos estudar a Bíblia juntas mais uma vez, através do método SWORD. Hoje eu escolhi para que estejamos estudando sobre uma mãe da Bíblia. Como nós estamos próximas do Dia das Mães, nada melhor do que aprendermos com uma mãe da Bíblia o que está registrado sobre ela e aquilo que podemos aprender e trazer para as nossas vidas. Hoje nós vamos falar sobre a vida de Isabel, a mãe de João Batista. Eu separei aqui apenas os versículos que falam sobre Isabel, mas eu aconselho que para você fazer o seu estudo, você leia todo o capítulo 1 de Lucas, porque nesse capítulo 1 você vai encontrar todo o registro sobre Isabel e como você entender melhor a história. A vida de Isabel aparece apenas no livro de Lucas, capítulo 1, mas tudo que é registrado ali tem uma riqueza de detalhes que pode com certeza abençoar a nossa vida. Então vamos começar. Primeiramente você leu Lucas capítulo 1 inteiro e agora nós vamos para a parte que vocês sabem que eu sempre faço, que é utilizar o código de cores da Bíblia. Antes de aplicar as perguntas do método SWORD, eu uso o código de cores porque ele vai me ajudar na hora de responder as perguntas. Então vamos juntas fazer a leitura e as marcações. No tempo de Herodes, rei da Judéia, havia um sacerdote chamado Zacarias que pertencia ao grupo sacerdotal de Abias. Isabel, sua mulher, também era descendente de Arão. Ambos eram justos aos olhos de Deus, obedecendo de modo irrepreensível a todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Aqui nós já podemos marcar como uma sabedoria e instrução para a nossa vida. Como seria bom que Deus pudesse olhar para mim e para você e encontrar essas características que ele encontrou em Isabel. Então você vai pegar a cor que representa sabedoria e instrução e vai marcar. Mas eles não tinham filhos, porque Isabel era estéril, e ambos eram de idade avançada. Depois disso, Isabel, sua mulher, engravidou, e durante 5 meses não saiu de casa. E ela dizia: Isto é obra do Senhor. Agora ele olhou para mim com favor, para desfazer a minha humilhação perante o povo. Sempre que você vê no meu texto esse sinal aqui, é porque eu tirei a parte que eu disse a vocês do texto inteiro, porque senão ia ficar muito grande aqui. Quando você lê Lucas inteiro, você vai entender melhor a história entre esses pontos que eu retirei, tá? Então vamos lá. Aqui nós vemos que Isabel, ela não tinha filhos porque ela era estéril. E além de ser estéril, tanto ela quanto o marido eram avançados em idade. Mas aqui, depois que Zacarias tem um encontro com o anjo fala do propósito, da promessa de Deus na vida deles, Isabel engravida. Então aqui a gente pode ver o cumprimento de um propósito, de uma promessa. E aqui ela diz: Isto é obra do Senhor. Agora ele olhou para mim com favor para desfazer a minha humilhação perante o povo. Aqui nós vemos uma ação de graças. Também Isabel, sua parenta, terá um filho na velhice. Aquela que diziam ser estéril já está no seu 6º mês de gestação, pois nada é impossível para Deus. Aqui nós temos claramente um atributo do caráter de Deus, algo que fala sobre Deus. Então nós vamos marcar. Naqueles dias, Maria preparou-se e foi depressa para uma cidade da região montanhosa da Judéia, onde entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Aqui nós temos uma referência geográfica. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, o bebê agitou-se em seu ventre e Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Aqui nós vamos marcar essa menção ao Espírito Santo. E vamos marcar aqui como uma profecia. Quando Isabel é cheia do Espírito Santo, o que ela profere é uma profecia. Bendita é você entre as mulheres e bendito é o filho que você dará à luz. Mas porque sou tão agraciada ao ponto de me visitar a mãe do meu Senhor.
Logo que a sua saudação chegou aos meus ouvidos, o bebê que está em meu ventre agitou-se de alegria. Feliz é aquela que creu que se cumprirá aquilo que o Senhor lhe disse. Aqui nós podemos marcar como o cumprimento de uma promessa e também o cumprimento de uma profecia. Então nós podemos marcar com a cor da profecia e também sublinhar com a cor da esperança. Maria ficou com Isabel cerca de 3 meses e depois voltou para casa. Ao se completar o tempo de Isabel dar à luz, ela teve um filho. Seus vizinhos e parentes ouviram falar da grande misericórdia que o Senhor lhe havia demonstrado e se alegraram com ela. No 8º dia foram circuncidar o menino e queriam dar-lhe o nome do pai, Zacarias. Mas sua mãe tomou a palavra e disse: Não, ele será chamado João. Aqui nós vemos o que? A firmeza de Isabel no cumprimento de um propósito. Disseram-lhe: Você não tem nenhum parente com esse nome. Aqui você está vendo a correção porque eu observei que na hora que eu copiei o texto da internet estava errado. Tinha você não há nenhum parente, então eu corrigi aqui. Vamos continuar. Então fizeram sinais ao pai do menino para saber como queria que a criança se chamasse. Ele pediu uma tabuinha e, para a admiração de todos, escreveu: O nome dele é João. Então, agora que nós terminamos de fazer a marcação com as cores de código da Bíblia, nós vamos começar a responder as perguntas baseadas no método SWORD, que a gente já estudou aqui por mais de uma vez. Eu tenho certeza que você já está bem familiarizada. Então, nós sempre começamos pelo topo da espada, que é quando nós respondemos a pergunta sobre Deus. O que esse texto nos ensina sobre Deus? Então, o que esse texto nos ensinou? O que nós aprendemos sobre Deus com a história de Isabel? Eu creio que a parte mais marcante é quando o anjo fala a Maria que nada é impossível para Deus. Então, a maior revelação que nós recebemos aqui dentro de todo o contexto dessa história é que não existe impossibilidades para o nosso Deus. Então, para Deus não há impossível, Ele faz e cumpre seus propósitos, ou seja, Deus, ele não olha para a condição, a gente tem a lição até de Abraão e Sara, ou seja, a condição de Isabel e Zacarias, além dela ser estéril, eles eram ambos avançados em idade, lembra muito Abraão e Sara, que Sara também era estéril e Abraão e Sara avançados de idade. Então, a maior lição que a gente tem que aprender aqui é que não há impossível para Deus. Não importa a situação que a gente esteja enfrentando, se nós colocarmos na mão de Deus, Deus tem poder para fazer o quadro mudar completamente. Então, seguindo a proposta do método SWORD, nós vamos agora para a ponta da espada, que é onde nós vamos aprender coisas sobre pessoas. O que nós aprendemos sobre pessoas nesse texto? Aqui nós vamos ter ricas e preciosas revelações sobre coisas que nós aprendemos sobre as pessoas mencionadas no texto de Lucas capítulo 1. A primeira coisa que a gente pode mencionar são as características de Isabel e do seu esposo, ou seja, pessoas justas, obedientes e que agiam de modo irrepreensível a todos os mandamentos do Senhor. Uma coisa que nós podemos observar também é que Isabel, ela era uma mulher justa, obediente a Deus, aos mandamentos de Deus. Isso nos mostra que mesmo ela enfrentando algo tão difícil como a esterilidade, ela mantinha sua fé e sua fidelidade a Deus. Eu acho que isso aqui merece um ponto de destaque no nosso estudo. Outra coisa que nós podemos aprender sobre pessoas observando a vida de Isabel é que ela foi uma mulher que louvou a Deus quando a obra do Senhor cumpriu-se na vida dela. Então nós podemos também atribuir essa característica às pessoas. Agora nós podemos passar para a lâmina da espada, onde nós temos aquelas 3 letras que nós vamos responder, que é o P, E, P, M, que são promessas, exemplo
pecado e mandamento. Então, nós vamos responder agora as perguntas baseadas na lâmina da espada. Então, eu posso começar me perguntando: existe alguma promessa revelada aqui que eu possa ter aprendido? Então, nós podemos responder essa pergunta baseado naquilo que Deus fez na vida de Isabel, concedendo a ela uma gravidez numa situação de impossibilidade. Então, existe uma promessa? Sim, a promessa de um filho na condição da esterilidade da idade avançada. Mas eu posso transformar essa situação em uma promessa que eu possa trazer para a minha vida, independente de ser uma circunstância de semelhança com a de Isabel. Então, que promessa eu posso colocar aqui? Que a fidelidade de Deus, ela não é paralisada por circunstâncias. Agora tem a pergunta do exemplo. Existe algum exemplo a seguir? Essa, com certeza, nós temos muito que preencher. Essa parte do exemplo a seguir na história de Isabel nos traz tantas lições que às vezes a gente passa desapercebido quando está lendo assim a história normal, porque a gente quer se ater logo ao nascimento de Jesus. Mas olha quantas coisas lindas Isabel nos ensina. A primeira delas é a que a gente mostrou em andar em justiça, obedecendo a Deus e os seus preceitos, mesmo quando as coisas não estão favoráveis. Outra coisa que nós podemos observar e seguir como exemplo é que Isabel acabou sendo uma apoiadora, alguém que abençoou a vida de Maria. A gente vê que quando Maria recebe a revelação que estaria engravidando, o anjo faz questão de dizer a ela que a parenta dela também estava grávida e era uma gravidez também numa situação de impossibilidade. Então, nós podemos observar aqui que Isabel tornou-se um apoio para Maria durante aqueles 3 meses que Maria fica com ela. Então, uma coisa que nós podemos aprender é que podemos ser apoio e abençoar a vida de outras mulheres. Outra coisa que eu e você podemos aprender com o exemplo de Isabel é que não houve comparação. Quando Maria chega até a sua casa, ela é cheia do Espírito Santo e louva a vida de Maria que está ali por estar gerando o Senhor. Ou seja, se nós olharmos, o bebê de Maria é muito superior e muito maior ao bebê e ao propósito do bebê que Isabel estava gerando. Mas ela foi uma mulher que não se comparou, porque ambas tinham a sua relevância no propósito de Deus. A mesma coisa nós temos que fazer na nossa vida, principalmente nós mulheres. Nós temos o hábito, o péssimo hábito de nos compararmos umas com as outras. O casamento, os filhos, os bens, o trabalho. Quando, na verdade, se nós nos concentrarmos naquilo que Deus tem feito em nós e através de nós, nunca vamos nos comparar, porque estamos cumprindo o propósito específico de Deus para as nossas vidas. Então, nós temos outra pergunta, na parte do método SWORD, que é se há algum pecado a evitar. Aqui a gente poderia mencionar a incredulidade de Zacarias, mas como nós não estamos focando em Zacarias e sim na história de Isabel, nós não temos uma específica revelação sobre um pecado a evitar. E tem também a questão do mandamento. Existe algum mandamento a seguir? É aquele que a gente já colocou nessa parte aqui, que é obedecer os mandamentos, andar em fidelidade. Então, não precisamos repetir também. A última parte agora que nós vamos ficar é com essa parte aqui, que nós podemos ainda colocar como um exemplo a ser seguido. Nesse texto aqui, quando Isabel afirma que o filho dela seria chamado João, mesmo com as pessoas dizendo que não poderia se chamar João, porque naquele tempo as pessoas só davam o nome dos filhos, ou o nome do pai, ou de alguém na parentela que tivesse aquele mesmo nome. Mas ela já tinha recebido a revelação do anjo, na verdade Zacarias, e Zacarias tinha conversado com ela sobre isso, e Zacarias naquele momento ele estava mudo.
Então ela afirma, ela age com ousadia. Então acho que essa revelação a gente tem que colocar para a nossa vida também. Nós precisamos agir com ousadia e fé. Quando temos a convicção de algo que Deus ministrou no nosso coração, de algo que Deus nos disse, independente do que as pessoas estão falando, nós precisamos nos manter firmes à revelação que Deus deu para nós. Então, amadas, esse foi o nosso estudo de hoje. Eu espero muito que você tenha gostado, que você tenha aprendido um pouco mais com a palavra de Deus. Em breve eu vou estar trazendo para você aqui mais um método de estudo da Bíblia. Você já deve estar acostumada com o Sword, com o Word, que nós já fizemos por aqui. E nós vamos em breve aprender mais um método que talvez você se encaixe mais nesse sistema para deixar o estudo da Bíblia mais fácil para você, tá bom? E já quero desejar a todas as mamães que estão me assistindo um feliz e abençoado Dia das Mães. Nunca esqueçam, a maternidade é uma missão que Deus confiou a cada uma de vocês. Exerçam ela com toda a sabedoria e submissão ao Senhor e tenha certeza que o Senhor irá abençoar e guiar o caminho dos seus filhos. Deus abençoe você, que a paz do Senhor esteja no seu coração. Fica com Deus e nos vemos no nosso próximo vídeo. Tchau!